tô lendo o livro de Juízes e tem um capítulo que tem me chamado a atenção, que é o capítulo 2, né? Depois vocês leem o capítulo completo, né? Pra vocês entenderem. E fala muito sobre o reinado não, né? O legado de Josué. Que na época que Josué tava liderando, né? A nação do povo de Israel, a nação, o povo estava temente a Deus, o povo estava progredindo, eles estavam vencendo as batalhas, e até depois da morte de Josué, quando estavam os anciões, né, também o povo estava servindo a Deus, mas depois começou a vir uma outra geração que se esqueceu do que tudo, né, eles não lembravam do que Deus tinha feito, ou talvez eles não discipularam, a geração anterior não tinha discipulado seus filhos, aí começaram a surgir líderes que não deixaram essa herança, né, esse legado para as próximas gerações. Então foi acontecendo que essas gerações que foram vindo foram deixando Deus e buscando outros deuses, e os deuses que estavam vindo de outras nações estavam corrompendo o povo de Israel. Até que Deus foi levantando outros juízes, né? Por isso que é o livro de Juízes. Aí Deus levantava um juiz honesto, e a geração, e esse povo servia a Deus até que esse juiz morresse. Depois que esse juiz morresse, aí o povo voltava de novo a adorar os outros deuses, e aí ia indo, né? Então, como é importante a liderança de um país ou a liderança de uma igreja? Quando a liderança de um país vai mal, o país tende a só cair, decadência e tal. E meu marido falou que na época dos anos 40, a Suécia era um povo cristão, era um povo que temente a Deus. Depois foi desanimando o povo, mas depois nos anos 70 de novo teve um avivamento aqui. Mas depois foi entrando lideranças políticas que foram tirando, né? Foi entrando muito socialismo, porque o socialismo tira Deus, quer tirar Deus, né? Do centro, quer tirar Deus, e por causa do Karl Marx, né? Eles seguem essa liderança maligna que falam que ele é totalmente ateísta, né? Então eles têm essas coisas de ajudar, de muito assim, né? De ajudar, eles realmente ajudam muitos refugiados, mas eles também deixam entrar muito terrorista, muita gente que ir para outros deuses, porque eles querem agradar a todos, né? E a palavra de Deus, ou não tem como agradar a dois senhores, ou você agrada a Deus, ou você agrada ao homem, e etc e tal. Então no Brasil, a corrupção é uma coisa que a gente vê escancarada. Aqui tem muita corrupção, só depois que você mora no país você vai ver. E quando eu cheguei aqui, eu falava, nossa, esse país não tem corrupção, porque todo mundo ganha razoavelmente bem, né? Então as pessoas acham que não tem corrupção. E tem muita corrupção, porque o pior é que é até engraçado que tem uma matéria que até passou no Brasil. Nossa, as cadeias da Suécia estão vazias. Estão vazias porque eles são corruptos, não colocam os verdadeiros criminosos dentro da cadeia. Porque se fosse uma nação que realmente temesse a Deus, os criminosos estavam no lugar deles, né? Mas como eu vi a palavra, eu tô indo numa igreja agora, graças a Deus achei uma igreja, e parece que aquela palavra foi pra mim, né? Eu até que tenho que lembrar da palavra do pastor, e o pastor falou, a gente vê as notícias, a gente vê tanta coisa acontecendo nesse país, mas vamos ter fé, Deus tá agindo, vamos ter esperança que Deus tá agindo, então a gente tem que ter esperança mesmo. Eu creio que Deus pode levantar mais homens e mulheres de Deus na política, em todos os órgãos de poder, né? E nós também, homens e mulheres de oração, que através das nossas orações, sem desistir, Deus pode mudar a situação da Suécia, Deus pode mudar a situação do Brasil, Deus pode mudar a situação das nações, né? E a gente precisa estar realmente buscando a Deus, não desistindo. E é realmente muito importante ler a palavra de Deus quando a gente vai buscando a Deus e falar, Senhor, eu quero entender tua palavra, eu quero realmente falar comigo. Ele vai mostrando coisas que talvez a gente não entende, e pensa, por que, que o mundo tá assim? A gente tá tudo na Bíblia. A Bíblia é mais atual, né, do que qualquer jornal, né? O Billy Graham falava isso, e é verdade. A Bíblia é muito atual, porque as coisas que acontecem no mundo agora, atualmente, já aconteceram antes. É só uma repetição, né? Vai repetindo as histórias. Por quê? Tudo por causa do pecado. Porque as pessoas deixam a Deus, aí tende a ir ladeira abaixo. Então, a gente tem que, só que Deus é misericordioso, Ele dá tanta chance pra gente se converter, Ele vai dando chance, vai dando chance, e a gente tem que aproveitar a chance enquanto estamos vivos, né, enquanto a gente tem essa chance mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos ficar firmes, não vamos voltar aos outros deuses, e Deus é misericordioso, Ele permite às vezes as provações, as coisas, pra gente ficar firme nele, pra gente realmente, que Ele tá, se converter a Ele, porque Ele tá preocupado com a nossa alma.
Ele sempre fala isso, enquanto a gente está preocupado com coisas tão externas, ele está preocupado com a nossa alma. Porque Jesus falou, não temais aqueles que matam o corpo, temeis antes aquele que pode lançar tanto o corpo e a alma no inferno. Então, a gente não tem que temer as perseguições, a gente tem que temer a Deus. Claro que tem momentos que a gente tem que nos ter um momento com Deus, nos guardar, mas depois nós temos que voltar e ficar firmes com Jesus. Não temos medo de falar a verdade, mas claro que a gente tem que ser prudente como as serpentes e simples como as pombas, porque tem um momento certo de falar as coisas na hora certa, e Deus vai nos dando sabedoria. Se a gente estiver em espírito buscando Ele vai nos dando direcionamento e vai nos levando, nos guiando, né? Através dos olhos dele, vai nos guiando através da palavra dele, ele está conosco. Então vamos orar por todas as nações, eu sempre estou orando pelo Brasil, por todas as nações, e quem puder ora por este país também, porque haja um avivamento aqui nos corações. E eu sei que na Bíblia está falando de apostasia, que vai ter apostasia, mas eu creio que ainda tem almas para ser salvas, né? Porque Jesus falou isso. A única coisa que falta é o evangelho ser pregado no mundo inteiro. Se o evangelho for pregado no mundo inteiro, aí a gente pode acelerar a vinda de Jesus. Então vamos acelerar a vinda de Cristo através de pregando o evangelho, através de falando a verdade, alertando as pessoas sobre a mentira que o diabo quer introduzir, né, com essas bandeiras coloridas em todo lugar, dá uma vontade que tem é de queimar elas todas, assim, a rasgar. Só que não que eu não tenho nada contra as pessoas, o problema é o pecado que eles querem enfiar na cabeça das crianças, enfiar que a gente aceite essa ideologia maligna de Satanás. E fora tantas outras ideologias que tem que eles querem enfiar, eles querem respeito, mas eles não respeitam a gente, não respeitam a família, não respeitam os nossos filhos, não respeitam, etc. Tanta coisa que eu tenho para falar, mas por enquanto eu vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que nós venhamos ser luz, ser paz, e a nossa luta não é contra a carne, é contra os espíritos, é contra as potestades malignas, que enganam as pessoas, enganam os políticos para querer que a gente vai aceitando todo esse tipo de mentira, né? E que a gente fique calado, mas a gente tem que nos levantar e ficar firme. A nossa luta não é contra as pessoas, a gente tem que orar por as pessoas, tem que ajudar as pessoas, estar disposta a ajudar, mas não engolindo, né? Engolindo essas mentiras o tempo todo, né? E só existe um caminho, só existe a verdade, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não foi nenhum outro que morreu por nós, não foi nenhum outro Deus. E tem muitos desses deuses querendo se filtrar em todos os países, dessas outras culturas, de toda, né? Mas Jesus, ele é o Senhor, ele é Deus e ele reinará só por ele e através dele que é a salvação, que é a libertação, que é a cura, e é dele que nós precisamos. Em nome de Jesus.